Olá! Nessa aula nós vamos resolver alguns exemplos aplicando a regra do quociente que a gente demonstrou na aula passada. O primeiro exemplo é esse aí, ó. Se f de x igual a x ao quadrado mais x menos 2 sobre x ao cubo mais 6, encontrar f' de x. Muito bem. Então, vamos lá. Eu devo calcular, determinar f' de x via regra do quociente que a gente estudou aí na aula anterior. De que forma? Olha só, eu vou considerar a minha primeira função aqui, a minha função f da fórmula, como sendo a função do numerador, o x ao quadrado mais x menos 2, e a função g aqui da fórmula, a função do denominador, o x ao cubo mais 6. O que diz a regra conforme nós discutimos? É a derivada da primeira função, vamos lá? Então, a derivada da primeira função, a derivada de x ao quadrado mais x menos 2, o que vai ser isso? Vai ser 2x mais 1, não é isso? Derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de x é 1, derivada de 2 é 0, não precisa colocar. Então, estou aqui, ó, derivada da primeira vezes a segunda função. Então, vezes x ao cubo mais 6. Menos a primeira função, ou seja, menos a função do numerador, então menos x ao quadrado mais x menos 2, vezes a derivada da segunda, a derivada da função do denominador. E aí a derivada de x ao cubo mais 6 vai ser o quê? 3x ao quadrado e só, né? Derivada de 6 é 0, não precisa colocar. Isso tudo sobre a segunda função ao quadrado. Sobre quem? O x ao cubo mais 6 ao quadrado. Pronto, apliquei a regra do quociente para o cálculo da derivada da função f. Pessoal, olha só, regra do produto e regra do quociente nós vamos estar usando o tempo todo no nosso curso aí, tá? Então é bom a gente saber de trás para frente essa forma aí, tá bom? Essas formas. Muito bem, continuando. Agora fazer conta, né? F' de x vai ser igual. Aqui eu faço distributiva, 2x vezes x ao cubo dá 2x elevado a 4. 2x vezes 6 vai dar 12x. Depois, 1 vezes x ao cubo vai dar x ao cubo. 1 vezes 6 vai dar 6. Agora aqui também eu faço a distributiva, ó, 3x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar 3x elevado a 4. Como tem esse menos aqui do lado de fora, menos 3x elevado a 4. Agora, 3x ao quadrado vezes x vai dar 3x ao cubo. Novamente, como tem o menos do lado de fora, menos 3x ao cubo. E 3x ao quadrado vezes menos 2 vai dar menos 6x ao quadrado. Como tem o menos do lado de fora, mais 6x ao quadrado. Isso tudo sobre quem? O x ao cubo mais 6 ao quadrado. Bom, o que dá para a gente somar aí no numerador e finalizar a continha, hein? F' de x vai ser igual, olha, 2x à quarta menos 3x à quarta é menos x à quarta. Agora, x ao cubo menos 3x ao cubo menos 2x ao cubo. Aqui tem um x ao quadrado, né? Mais 6x ao quadrado. Agora as parcelas que tem x, só essa, né? Mais 12x, mais 12x, e a parcela que não tem x, mais 6. Isso tudo sobre x ao cubo mais 6 ao quadrado. Pronto. Apliquei a regra do quociente para calcular a derivada dessa função. Próximo exemplo. Encontre uma equação da reta tangente a essa curva aqui, olha, no ponto de coordenadas 1 e e sobre 2. Pessoal, não sei se vocês lembram disso, mas a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas a e f de a é dada por y menos f de a é igual a f' de a que multiplica x menos a. Não pode esquecer disso, pessoal. Equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas a e f de a. No nosso caso, o a é 1, esse aqui é o nosso a, olha. O f de a é o e sobre 2, então aqui é o a. Aqui é o f de a, e conforme você está observando aqui nessa fórmula, a gente está na dependência de f' de a, ou seja, o f' de 1, tá? Então, o que fazer? É derivar essa função, derivar a função f,
e calcular o f' de 1. Primeira providência, então, é derivar essa função. E nós vamos derivar essa função usando a regra do quociente, porque aqui eu tenho um quociente de duas funções. Vamos lá, então? F' de x vai ser igual. Vou usar a regra do quociente, considerando a primeira função como sendo e elevado a x, a função f, né, da fórmula, e a segunda função, a função g da fórmula, como sendo 1 mais x ao quadrado. Fica assim, ó, acompanha aqui. Derivada da primeira, derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Derivada da primeira vezes a segunda função, então vezes 1 mais x ao quadrado. Menos a primeira função, então menos e elevado a x, vezes a derivada da segunda. A derivada de 1 mais x ao quadrado é o quê? É 2x, né? 2x. Derivada de 1 a 0 não precisa colocar. Pela regra da potência, a derivada de x ao quadrado é 2x. Isso sobre a segunda ao quadrado, sobre g de x ao quadrado, a função do denominador ao quadrado. 1 mais x ao quadrado. Pronto. Aqui está a função f' de x. Se você quiser fazer distributivo aqui, não precisa. Para o nosso problema, não precisa. Tá? Aqui está a função derivada, o f' de x. O que eu devo fazer? Eu devo calcular f' de a, que no nosso caso é 1. Ou seja, eu vou calcular o f' de 1. Então, vou vir aqui e onde tiver x, vou colocar 1. Ó, f' de 1 vai ser igual a quem? A e elevado a 1, que multiplica 1 mais 1 ao quadrado, menos e elevado a 1 vezes 2 vezes 1, né? Vezes 2, né? Sobre 1 mais 1 ao quadrado, ainda ao quadrado. Bom, o que eu estou fazendo é calculando o f' de 1. De que maneira? Vindo aqui nessa expressão e substituindo o x por 1. Foi o que eu fiz, tá? Então, um pouco mais, f' de 1, a derivada da função no ponto de abscissa 1 é... Aqui vai ficar 1 ao quadrado dá 1, mais 1, 2, vezes e, 2e. 2e. Aqui também, ó, vai ficar 2e, então menos 2e. Isso tudo dividido por 1 ao quadrado dá 1, mais 1 dá 2, ao quadrado 4. Isso vai ser o quê? Ó? 2e menos 2e vai dar 0 sobre 4, e 0 sobre 4 dá 0. Portanto, o f' de 1 é igual a 0. Lembra o que é o f' de 1 mesmo? É o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1, dá 0. Se está dando 0, significa que a reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1 vai ser uma reta horizontal, tá bom? Bom, então vamos voltar para cá agora e vamos fazer substituições, né? Y menos o f de a para a gente, que é o e sobre 2, é igual o f' de a, vai ser o f' de 1 que eu calculei, que vale 0, que multiplica x menos o a para a gente, que é 1. É claro que 0 vezes essa parcela aqui vai dar 0, né? Então vai ficar y menos e sobre 2 igual a 0, ou seja, vamos devagar, y menos e sobre 2 igual a 0, portanto o y vai ser igual a e sobre 2, olha. Pronto, acabou. Y igual a e sobre 2 é a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de coordenadas 1 e e sobre 2. Bom, pessoal, e para finalizar essa aula, uma observação que o livro faz, que o autor faz, é o seguinte: não é toda vez que você se depara com um quociente de duas funções que convém usar a regra do quociente, pessoal. De repente, fica mais em conta você mexer um pouquinho na expressão, né? Como essa aqui, olha. Você pode aplicar a regra do quociente? Claro que pode, né? Vai dar umas contas bonitas aí, mas você consegue calcular a derivada da função f. Mas nesse caso, convém a gente separar a fração aqui, olha, e reescrever essa expressão da seguinte forma: f de x igual a 3x ao quadrado sobre x mais 2, esse raiz de x é x elevado a meio, dividido por x. Portanto, o f de x vai ser quem? Olha, 3x ao quadrado dividido por x vai dar 3x. Mais 2 vezes. Aqui eu tenho uma divisão de potências de mesma base, né? X elevado a meio dividido por x elevado a 1. O que eu tenho que fazer? É repetir a base, que é o x, subtrair os expoentes. Então, meio menos 1, né? E meio menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 1 menos 1. Dá menos 1 meio. Menos 1 meio, tá? Aí, ao invés de você aplicar a regra do quociente
Aqui, você pode aplicar, vai trabalhar um bocado, convém aplicar as regras de derivação mais simples, né? A regra da soma e a regra da potência aqui, tá bom?